Bom, primeiro eu agradeço, em nome da comunidade, a resposta de todos vocês ao convite de estarmos hoje aqui juntos. Na verdade, nós estamos obedecendo, uma ordenança bíblica e também uma ordenança estatutária. Então, na verdade, é um culto de ações de graça, um pouquinho diferente do que somos acostumados, um pouquinho diferente do dia a dia. Nós temos a intenção com vocês de sermos o mais objetivo possível. Mas nem toda pessoa bem intencionada alcança, aquilo que deseja, Mas eu tenho a intenção, queridos, de ser o mais objetivo possível, Tentar liberar vocês antes da meia-noite, Porque eu estou com vontade de ministrar para você até a meia-noite hoje, mas quando for umas 15 para as 9, você pode ir embora. E eu fico com a minha vontade e sigo ministrando, tá bom? Nós queremos abençoá-los mesmo em nome de Jesus. Queridos, como nós estamos num culto de ordenação, um culto de ações de graça, eu tenho me sentido assim como um Daniel na cova dos leões. Vários pastores aí capacitados, homens de Deus, presbíteros, cheios da graça e do favor de Deus, homens que têm caminhado conosco, contribuído para muito e em muito na nossa caminhada. E é um prazer para mim estar com cada um de vocês que estão aqui. E que Deus de fato possa fazer desse momento algo eterno em relação ao propósito pelo qual estamos reunidos. Eu quero falar com vocês de maneira objetiva em relação ao que está acontecendo, Às vezes você vem para um culto como esse, nunca participou de um culto desse, de um momento assim. Então a palavra de fato hoje ela é muito direcionada ao momento em que nós estamos vivendo. E eu quero explicar um pouquinho de maneira rápida a respeito desse significado para nós, enquanto cristãos, enquanto comunidade. Nós estamos no momento de ordenação. Existem alguns critérios, queridos. Igrejas, por conta da filosofia ministerial, algumas igrejas agem de maneira um pouquinho diferente em relação ao momento da ordenação. Então, como funciona, como nós cremos na comunidade, por que nós estamos aqui? Eu quero só, antes de entrarmos na palavra, compartilhar sobre algumas bases que nós cremos biblicamente para esse momento e falar a respeito do governo na igreja, para que você possa entender isso de maneira melhor, no que nós nos apoiamos, em que nós cremos em relação a esse momento. Então eu quero só colocar 3 princípios antes da palavra, só para você entender como que a comunidade enxerga o governo na perspectiva do presbitério, diaconia, enfim. Bom, primeiro, o governo e a condução das igrejas locais estão debaixo de uma pluralidade de presbíteros e da Assembleia Geral. Então eu queria que você entendesse um pouquinho o momento da comunidade e o porquê que nós adotamos esse princípio para as nossas vidas. Por que um ministério plural? Existem algumas igrejas, queridos, que talvez você perceba que é diferente, e eles têm um ministério e uma vocação, uma filosofia muito diferente em relação ao que você tem vivido e convivido aqui, se você é desta casa. Nós entendemos, e o nosso estatuto rege, que nós somos levantados ao exercício do ministério pela aprovação de Deus em primeiro lugar e depois pela aprovação da própria igreja, da própria comunidade. Então, na ordenação hoje do Murilo e da Marisa, o casal está sendo levantado para estarem no ofício de presbíteros nesta casa. Eu queria que você compreendesse que para que eles pudessem chegar aqui hoje, nós tivemos todos os trâmites necessários, obedecendo aquilo que nós cremos biblicamente e obedecendo também o estatuto da igreja. Então, o Estatuto da Igreja, primeiro, eles passaram por uma série de avaliações e depois dessas avaliações todas, eles são levados à Assembleia e depois de serem levados à Assembleia, então, eles agora estão tendo a ordenação pública. O porquê que funciona assim, queridos? Porque na comunidade nós entendemos que o caminho mais seguro, biblicamente dizendo, é o caminho do colegiado. É quando, na verdade, a ordem final, é quando, na verdade, a autonomia final não está na mão de um só homem. Então, nós trabalhamos debaixo dessa perspectiva do presbitério, porque nós acreditamos que a probabilidade bíblica de errarmos é menor. Existem algumas igrejas que não, O próprio pastor sênior, o bispo, outras, nomenclaturas, eles tomam uma decisão e uma vez tomada a decisão, eles que na verdade levantam os líderes da casa de Deus, os presbíteros, diáconos e por aí afora. No contexto da comunidade, queridos, nós então trabalhamos com esse ministério plural. Então todas as decisões que são tomadas, nunca ela é tomada somente
por aquilo que o pastor ou por aquilo que um presbítero ele deseja. Uma vez há uma indicação a respeito do assunto, né, das pessoas que são às vezes avaliadas e indicadas, todos nós aprovamos juntos. Então, se você não concorda muito com a ordenação do Murilo e da Marisa e você não veio na Assembleia, você perdeu a oportunidade de dizer que não gostava, que não queria. Porque agora Deus está nos dando esse casal para participar do governo da igreja, ok? 2, queridos, pastores e presbíteros cuidam juntos do rebanho. Qual é a posição do presbítero na casa de Deus? Ele tem menos importância do que o pastor? Na verdade, nós temos uma liderança compartilhada, queridos, num concílio de iguais. É isso que acontece. Às vezes nós temos ofícios diferentes no exercício diário do ministério, mas a mesma responsabilidade que recai sobre mim como pastor da igreja, recai sobre agora o casal que está sendo ordenado como presbíteros da igreja. Porque compete-nos responder diante da comunidade, da sociedade e diante de Deus o cuidado que estamos tendo com cada um de vocês enquanto igreja. Então nós cremos nisso, né? Que na verdade nós cuidamos agora do rebanho juntos. Ou seja, eu vou parar de apanhar sozinho e vou repartir a surra com alguém. Agora dá para mim, né? Carregar um fardo um pouquinho menos pesado em alguns momentos em relação a algumas situações, porque a gente compartilha dos cuidados juntos. 3º, só antes da gente entrar na palavra, tá? Algumas igrejas, queridos, eles entendem que a ordenação ao exercício da diaconia, pastoral ou do presbitério são só para homens, não para mulheres. Nós na comunidade entendemos que biblicamente a mulher pode exercer o presbitério junto. Então nós não ordenamos só o homem ou só o marido, nós ordenamos, se a mulher tem vocação também, ordenamos a esposa junto, como presbítera. Então, nós temos isso no nosso estatuto, e no estatuto rege que assim podemos fazer caso tanto o homem quanto a mulher passem por todo o processo de avaliação. Pastor, acontece de só um homem ser ordenado presbítero e a esposa não? Acontece de só uma mulher ser diaconisa? Suponhamos que nós temos uma viúva, uma mulher que só ela pode ser levantada? Pode, queridos, pode. O nosso estatuto rege que sim. Uma vez que você passe pelo crivo e pelos critérios da palavra de Deus, nós entendemos que depois de ser aprovado por Deus e pela Assembleia Geral, né, que na verdade é a nossa ordem maior nesta casa, a pessoa pode exercer, ok? Então, por conta desses 3 critérios básicos, né, do nosso estatuto, nós hoje estamos aqui não para ordenar somente o Murilo, mas também a Marisa, porque ambos têm cumprido um papel fundamental e sido reconhecidos como aqueles que têm vocação para isso. Porque essa é outra questão, queridos. Às vezes nós ordenamos uma pessoa que é escolhida pelos homens, mas às vezes ela não é escolhida pela vontade de Deus. Porque as pessoas, em não compreender a profundidade da palavra, elas apoiam um ou outro por afinidade. Eu votei porque é meu amigo, mas não tem uma qualificação para assumir a posição. Às vezes não tem de fato, né? As pessoas percebem que não há uma vocação. As pessoas percebem que ele não tem condições ou ela não tem condições, mas por causa da amizade e da afinidade, as pessoas acabam aprovando. Por isso que é muito importante, queridos, nós como igreja entendermos esse ofício na igreja, o ofício da liderança e o ofício do governo. Porque o governo da igreja toma decisões das quais nós, como ovelhas, depois vamos comer o resto do ano ou dos posteriores anos juntos. Porque nós estabelecemos pessoas das quais, às vezes por afinidade, mas sem condições. Então é muito importante quando eu e você vamos atender a essa convocação de assembleia, nós estarmos presentes, mais do que presentes, conscientes daquilo que estamos fazendo. Porque nós estamos estabelecendo uma posição de governo, ok? Atos capítulo 14, 21 a 23, queridos, nos fala de um modelo de escolha a respeito do exercício do chamado. Nos fala a respeito de Paulo, né? Paulo estava na sua viagem, em uma das viagens suas missionárias, e então Paulo, no versículo 21 de Atos 14, nós temos um pouquinho da ideia de um modelo bíblico
para a condição do presbitério na casa de Deus. Como nós devemos olhar para esse momento, como deve ser. Então, uma das bases está lá em Atos 14, 21 a 23, que diz assim, olha. Diz assim, olha. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo, na verdade, ele é considerado um apóstolo na fé, né? Mas um apóstolo de Deus, um homem que fez muitas viagens missionárias. Paulo desbravou muitas matas, queridos, assim, no sentido figurativo, para que as igrejas pudessem nascer. E Paulo, nas suas viagens, Paulo e Barnabé, eles estavam em Derbe, passaram por outras cidades, em Listra. E Paulo foi passando pelas comunidades que estavam nascendo e surgindo, e foi recomendando homens que eram capacitados para uma posição de governo, uma posição de presbíteros na igreja. Eu queria que nós pudéssemos entender um pouquinho isso. Você sabe por quê, queridos? Paulo, na verdade, ele não ordenou presbíteros, ele encomendava, recomendava. Na verdade, Paulo, ele trazia esses homens para que eles pudessem então ser eleitos pela própria comunidade. Havia então um critério muito bem estabelecido. Paulo, quando fala com o seu discípulo Timóteo, então nas cartas a Timóteo você vai ver que Paulo dá recomendações para aqueles que almejam o episcopado, que na verdade é uma posição de liderança na casa de Deus. Paulo tinha isso de maneira muito bem clara e de maneira assim, muito bem segura em Deus de como tudo isso deveria acontecer. Então ele dá alguns critérios lá, ele fala a respeito dos critérios de que o cônjuge deve ser homem ou mulher de um só, entende? O cônjuge deve se respeitar na aliança que tem. Fala que eles não devem ser pessoas de bebida forte, nem de embriaguez, não deve, na verdade, viver em contenda com os outros. Ele vai dando uma série de regras e normas lá. Paulo tinha isso muito bem claro quando ele falava com as comunidades a respeito do exercício do governo. Mas nós percebemos que nem ele nem Barnabé, queridos, eles tomam uma posição de dizer, olha, é esse, ordena e pronto. Eles não fazem isso. Então, por isso que nós acreditamos nesse modelo de que uma vez recomendado, a pessoa passe por todo o crivo da palavra de Deus, sendo avaliados os seus critérios bíblicos e depois sejam submetidos para que a comunidade possa aprová-los ou não. Então, essa maneira organizada, queridos, de nós levantarmos líderes na casa de Deus, nós entendemos na comunidade que é a maneira mais bíblica que nós podemos vivenciar. Paulo diz àqueles irmãos, que almejavam o episcopado, que é o caso de muitas pessoas. Às vezes as pessoas se acham indignas, ou às vezes as pessoas, por causa de status, querem estar nessa posição. Uma coisa que eu quero falar a respeito dessa questão do episcopado ou das lideranças que Deus levanta, posições de governo como diaconia, presbitério, vida pastoral. Quando nós temos uma vocação e um chamado para isso, nós precisamos entender, queridos, que isso primeiro precisa acontecer em nós, dentro de nós, num relacionamento profundo com Deus, e Deus vai dando-nos sinais de que isso é uma realidade no nosso interior primeiro. Não existe nada pior numa igreja, numa comunidade ou dentro de qualquer questão secular que nós podemos aí falar a respeito de lideranças, que pessoas são colocadas por causa, às vezes, de status ou por causa, às vezes, de afinidades. Não existe nada pior do que isso. Então, quando nós falamos a respeito do episcopado, querido, a primeira coisa que precisa acontecer, para vocês terem ideia, o Murilo e a Marisa caminham conosco já há anos. Nós os conhecemos já há muitos bons anos, caminhando juntos, liderando juntos. E quando nós iniciamos na comunidade, por causa do estatuto, porque é uma questão de lei, que nós precisamos responder e obedecer, quando nós elaboramos o estatuto da igreja, mesmo entendendo que o Murilo e a Marisa tinham já condições de nos ajudar no ministério, nós não os levantamos como presbíteros, nós colocamos eles
como auxiliares no processo. Eles têm já cumprido esse papel. Nós vamos fazer 2 anos agora de comunidade. Diga assim, uau, 2 anos, queridos. Já começou a nascer os dentes de leite, já estão apontando, né? Então nós vamos agora para 2 anos, dia 22 de dezembro, fica a dica, tá? Se você não tiver nada, deixa Deus te usar, vem para cá, vamos fazer uma festa juntos, glorificar a Deus. E nesses 2 anos, queridos, eles têm sido assim um canal de bênção em tudo para a comunidade. Deus tem levantado eles com dons, né? O Murilo aí na parte de ensino, a Marisa tem lidado com a parte do Kids na igreja, tem nos ajudado assim de maneira, né? A vocação deles tem sido assim clara para toda a comunidade. Tanto é que agora na assembleia que tivemos recentemente em relação a eles, tinha bastante gente aqui, nós ficamos até impressionados, porque a assembleia as pessoas não gostam de ir, mas tinha um número muito bom de pessoas e foram aprovados de maneira unânime, né? Salvo uns lá que eu não sabia se era tique. Quando eu falei, alguém tem alguma coisa contra? Alguns ombros assim ficaram meio estranhos, mas eu considerei que era tique, né? Então, salvo algumas questões assim, foram aprovados unânimes, porque já eram reconhecidos pela comunidade. Mas mesmo assim, queridos, qual que foi o critério bíblico a ser tomado? Nós respeitamos o tempo de amadurecer no coração deles e no coração da igreja aquilo que Deus está fazendo. Então nós percebemos que uma posição como essa, porque, queridos, colocar pessoas em posições de autoridade e liderança é fácil, quantos sabem disso? Nós podemos fazer isso todos os dias, a qualquer momento. O duro é remanejar ou tirar essas pessoas da posição uma vez que são colocadas. Então por isso que é um processo assim que nós estabelecemos eles diante de Deus, e eles foram assim, na minha percepção, né, muito bem no processo. Tem sido um canal de bênção para nós enquanto comunidade. Bom, eu finalizo com vocês, disse que ia ser breve, né, mas finalizo com vocês em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, olha, e Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí ele vai dando, né, saudação aos irmãos, ele diz, olha, a graça de Deus Pai esteja com todos vocês, de Jesus Cristo. Bom, enfim, o que eu quero falar sobre esse texto com vocês? Só estou tentando dar um pano de fundo para nós, né? A Bíblia diz que, na verdade, Paulo ele é chamado, queridos, para ser apóstolo. Deus, na verdade, tem uma vocação, um chamado para a vida desse homem. E nós percebemos que na Bíblia você vai ver homens e mulheres dos quais eles têm uma vocação muito bem definida e muito clara. Pessoas das quais Deus usa durante o processo, e aquilo que Deus está fazendo, não existe sombra de dúvidas. Pessoas que estão debaixo de uma palavra liberada da boca de Deus para o exercício, para o tempo em que eles estão vivendo. Então, na verdade, queridos, a primeira questão que nós precisamos juntos avaliar é se de fato existe um chamado nas nossas vidas. Eu disse para o Murilo, falei, Murilo, é isso mesmo que você deseja? Você tem certeza? É uma bênção o ministério. Queridos, eu estou há 27 anos caminhando com Cristo. Ao longo desses 27 anos eu sou hiper, mega, super feliz com a igreja. Eu amo a igreja. Amo a igreja. A igreja não me cansa, queridos. Não me cansa. A igreja não me derruba. Não é para isso que a igreja está na terra. Eu amo a igreja. Amo servir a comunidade, amo servir aos irmãos, amo caminhar com os irmãos, ser servido pelos irmãos. Mas a grande questão é o seguinte, todas as pessoas que ocupam uma posição de liderança, num nível como presbítero, como pastor, diáconos, muitas vezes eles precisam entender que a vida de cruz vai passar a ser uma realidade ainda mais palpável. Por quê, queridos? Porque existe uma carga a respeito da vocação e do chamado, que se a pessoa é colocada nessa posição, sem de fato ser separado e chamado por Deus, é questão de tempo, a pessoa sucumbe. É por isso que você vê grandes homens e grandes mulheres ao longo dos anos sendo usados por Deus de maneira poderosa, porque eles têm eloquência, eles têm uma série de habilidades, eles são carismáticos, mas de repente, bum! O que acontece? Você nunca mais ouve falar, você não sabe mais onde está. Homens e mulheres, às vezes, ao suicídio, por causa de uma não compreensão da vocação e do chamado e como deve ser ministrado e vivido o exercício da liderança na casa de Deus. Então conversei bastante com o Murilo, com a Marisa,
Existe uma convicção muito clara na vida dos irmãos a respeito da vocação e do chamado. Então Deus chama Paulo, Deus chama a mim, Deus chama você, Deus nos chama agora o Murilo e a Marisa. Então, na perspectiva bíblica, queridos, a questão não é nós termos, é nós sermos. Muito mais do que o Murilo e a Marisa ter uma posição de presbíteros na casa de Deus, é que eles sejam presbíteros na casa de Deus. Há uma diferença grande, queridos. Às vezes nós temos, uma posição, mas nós não somos aquilo que Deus espera para a posição. Isso é um grande desafio para nós, porque é uma linha muito fina. Porque quando nós nos movemos pelas emoções, nós não conseguimos discernir se nós temos ou se nós somos. Então, muito mais do que ter, é ser. Eu concluo com vocês, antes de chamar o casal para orarmos. Deus não dá presbíteros à igreja, queridos. Deus dá a igreja a presbíteros segundo o seu coração, para que eles possam cuidar e auxiliar o seu povo enquanto nós estamos numa jornada na terra. Às vezes nós achamos que Deus dá presbíteros à igreja, Nós falamos, não, agora Deus deu o presbítero para a posição de governo tal. Na verdade, Deus dá a igreja aos presbíteros para que eles possam cooperar com o Espírito Santo no exercício do ministério da fé. Até que todos nós juntos possamos ser santos e aprovados diante de Deus, naquilo que Deus espera diante de nós. Então os presbíteros, na verdade, queridos, o que eles estão, em última instância, abraçando, são os cuidados da noiva. É muito complicado para nós nos nossos dias. Às vezes eu percebo homens e mulheres dizendo amar o noivo, odiando a noiva. Não é possível, queridos, nós amarmos o noivo odiando a noiva. Não é possível nos relacionarmos com o noivo e não nos relacionarmos com a noiva. Então, o que nós temos entendido em relação a esse momento na vida dos irmãos e da comunidade e de tantas outras comunidades ao redor da terra? Nós precisamos compreender de maneira profunda o que nós temos nas mãos é Deus colocando-nos no exercício do cuidado de uns aos outros. Independente de termos um título, queridos. E é por isso que as pessoas são aprovadas quando elas são levadas diante de uma assembleia. Porque na verdade o título é só uma consequência daquilo que já é uma existência na vida de cada um deles. Ou deveria ser assim. É nisso que nós cremos. Então, jamais, queridos, nós vamos de fato expressar a glória de Deus com o dom e com o ministério que Deus confia nas nossas mãos, se nós não nos submetermos à vocação segundo os seus princípios que são bíblicos. Jamais. Eu louvo a Deus, pela comunidade, louvo a Deus por esse momento, por essa noite, louvo a Deus pela vida do Murilo e da Marisa, e louvo a Deus porque nós temos procurado juntos observar esses princípios. Essa semana um jovem me procurou, já é casado, mas ainda ele é novão. Ele falou assim: pastor, eu me sinto chamado para ser pastor de adolescentes. Quando ele falou pastor de adolescentes, pesa, Porque a vida pastoral, queridos, é como um casamento. Nós vamos compreendendo a vida pastoral com os anos que vão se passando. O peso, os choros, os quebrantamentos. Embora nós temos toda a preparação pelo Espírito até que nós possamos assumir essa posição de presbíteros, de diáconos, de pastores, mas é no exercício da caminhada que nós vamos entendendo o que esse casamento traz, tanto na comunidade que pastoreamos, quanto em nós que estamos pastoreando. E ele perguntou: qual que é a primeira coisa que eu preciso, pastor? O senhor poderia indicar uma faculdade, alguma coisa, materiais que eu possa ler? E aí eu falei: olha, como você almeja o episcopado, e a primeira coisa que você precisa entender, se deseja ser um pastor, você precisa ter cheiro de ovelha. Pastores têm que ter cheiro de ovelha, queridos. Tenho falado isso com o Murilo e com a Marisa assim de maneira exaustiva, desde que nós iniciamos tudo isso. Pastores têm cheiro de ovelha. A Bíblia diz que nós, ovelhas, conhecemos a voz do bom pastor, e o bom pastor conhece a voz das suas ovelhas. Então, quando nós almejamos, queridos, uma posição como essa, nós precisamos ter cheiro de ovelha. Se existe algo que, às vezes, se é que eu posso usar essa terminologia, mas deve trazer indignidade no coração de Deus, são pessoas que se tornam burocratas do sistema.
quando na verdade eles passam a gerenciar um sistema ao invés de pastorear o rebanho. Então eu disse para ele: você precisa ter cheiro de ovelha. Aí ele falou assim: como eu faço isso, pastor? Eu falei: os dias vão te ensinar. E eu quero me colocar ao seu lado, para que a gente possa compreender biblicamente juntos o que é cheirar ovelhas. Eu tenho discernido o cheiro da vida desses irmãos. Tem sido uma bênção, queridos. Tem sido uma bênção. Paulo, quando ele ora, queridos, ele fala a respeito da igreja de Filipos. Ele fala que ele tinha alegria no Senhor todas as vezes que ele se lembrava de orar por esses irmãos de Filipe. A igreja de Filipenses, queridos, se tornou um oásis para a vida daquele apóstolo. Sabe o que eu penso a respeito de nós como liderança nessa casa? Quando nós somos levantados numa posição, como Deus está colocando a vida desse casal e tem colocado muitos de nós em posição de servirmos uns aos outros, os outros, queridos, a quem servimos, eles devem sentir alegria quando eles dobram o joelho para orar em nosso favor. Olha, eu me alegro quando eu apresento a sua vida diante de Deus. Nós precisamos ser aqueles que causam essa impressão por causa de um serviço que nós fazemos não para homens. Murilo já entendeu isso, não está fácil não, está apanhando mais do que macaco para conhecer dinheiro. Às vezes a gente fica mais perdido que bala em boca de banguela, queridos. Não dá nada não. Nós estamos assim, mas Deus tem feito. Quinta-feira nós tivemos uma conversa que quase deu divórcio, aqui na calçada, aqui, ó. Nós ficamos entendendo isso, aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, não vamos ficar doidos com tudo isso aí, Murilo. Ele falou assim: então vamos descansar. Ainda bem que tinha alguém com sã consciência, né? Eu falei: então vamos descansar em Deus. Sabe, queridos, o ministério é uma bênção, o exercício do ministério é uma bênção, a vocação, mas nós só suportamos mesmo se temos vocação. Então tem sido assim para mim um oásis ter esse casal nas nossas vidas. Eles têm nos abençoado muito. Como outros homens passaram, né, e passam pelas nossas vidas, se tornam, e mulheres, né, se tornam oásis para nós. Eu tenho relacionamentos, alianças aqui. Quantas vezes o Toninho já foi um oásis? O Toninho tinha cabelo quando ele era um oásis na minha vida, né? Num dos tempos mais difíceis da minha vida, a pastora Jeane foi um oásis na minha vida, na vida da minha esposa, da minha casa. E assim a gente vai. Pastor Daniel, né? É assim, queridos. Agora o William, o Everson está chegando. Diferenciado, hein? Está ensinando o Murilo a andar no caminho, que não é fácil não, eu sozinho não dou conta. O Murilo estuda com o Everson lá, o Everson dá aula de grego. São os gregorianos, queridos, são esses caras aí, né? Então, queridos, mas louvar a Deus mesmo, depois de Jesus eu louvo a Jeane. Pela vida da Jeane, que ajudou muito no processo do Murilo, hein? Agora eu não posso começar a lavar roupa suja, né, queridos? Louvado seja Deus, queridos. É dia de festa. É noite de nós nos alegrarmos naquilo que Deus está fazendo. O que eu queria que você tivesse em mente, você que está aqui nessa noite? Não faça desse momento na vida da comunidade e na sua própria vida só um ritual. Deixa eu dizer algo para você. O Murilo e a Marisa respondem diante de Deus pela sua vida. Então a questão é a seguinte, queridos, nós aprovamos e aceitamos, né, eles para que eles pudessem ocupar a posição, mas nós precisamos também ter em mente que antes eles também nos aceitaram, porque eles também poderiam dizer: pastor, eu não quero caminhar com essas pessoas, não quero cuidar desse povo, pastor, não é minha vocação, não é meu chamado, eu tenho muitas habilidades, mas eu não quero, pastor. Então, antes de nós aprová-los, queridos, eles só foram para uma posição de aprovação ou não, porque eles já nos aceitaram. Então, você precisa entender isso. Eles estão ocupando uma posição, ocupando a partir de hoje, publicamente, sendo ordenados, porque eles amaram vocês primeiro. Amém? Glória a Deus. Bom, meu propósito não é fazer você chorar, muito menos dormir. Então, eu vou chamar o casal aqui à frente. Quero chamar o Murilo e a Marisa. Nós vamos orar pelo Murilo e pela Marisa. Nós vamos ungí-los. Pode vir, estão com medo do púlpito? Não tem medo não, filho. Agora não dá para sair mais não. Hã? Olha que casal bonito, né? Como a Marisa fez bem pro Murilo, né? Misericórdia. Olha o Cutis, olha o Cutis, ó.
Queridos, nós queremos orar por esse casal. Eu quero que vocês colocassem em pé, queria que vocês colocassem em pé. Eu quero chamar todos os pastores e presbíteros que estão presentes, suas esposas, pastoras. Eu quero chamar todos vocês aqui. Nós queremos orar. Se alguém puder me ajudar e tirar essa mesa daqui, por favor. Vamos orar por eles, queridos. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que a gente brinca bastante, depois eu vou dar a oportunidade deles fazerem alguns agradecimentos. Mas eu queria, de fato, que você pudesse profetizar e declarar sobre a vida desse casal, que nesse novo tempo eles possam cumprir o propósito segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem escrito a respeito deles. Amém? Estenda as suas mãos, pastores, pastoras, estendam suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, na autoridade que nos é confiada como igreja, nós declaramos, Pai, e submetemos os teus filhos à vocação e ao chamado do exercício do presbitério nesta casa. Senhor, que os teus filhos possam de fato, Senhor, caminhar debaixo de um jugo que seja suave e leve. Senhor, que o Senhor possa dar discernimento, autoridade, que haja uma responsabilidade, Senhor, ministerial, pastoral, de cuidado sobre a vida dos teus filhos como nunca antes eles experimentaram. Nós oramos para que a tua graça, Senhor, possa inundar a vida dos teus filhos, que o Senhor possa dar a eles um coração segundo o teu coração. Senhor, que diante do chamado de todos os anos que eles terão que enfrentar, Senhor, daqui por diante, que eles possam estar debaixo daquilo que o Senhor escreveu antes mesmo de qualquer comunidade e instituição sonhar com eles. Pai, nós sabemos que o Senhor sonhou com esse dia. Sabemos que o Senhor de fato já havia apresentado, Senhor, nas regiões celestiais, a vontade soberana e absoluta sobre a vida dos teus servos. E nessa noite, Senhor, nós queremos declarar que os teus filhos são empossados para o exercício do presbitério, Senhor. Onde quer que eles estejam, eles possam ser levantados como um fortes, cuidando, Senhor, do rebanho, amando o rebanho como o Senhor amou o rebanho. Senhor, que eles estejam todos os dias submetendo-se a ter cheiro de ovelhas. Que eles possam, Senhor, nos dias mais difíceis da vocação e do chamado, eles possam olhar para Cristo Jesus. Senhor, que os teus filhos não desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas tudo quanto o Senhor tem como propósito para a vida deles, nós declaramos, seja assim, e se cumpra cabalmente, Senhor. O exercício do presbitério e a vocação e o chamado dos teus filhos seja assistida pelo teu Espírito antes mesmo de ser assistido por cada um de nós. E que o Senhor possa continuar, Senhor, na vocação, santificando, separando a vida do Murilo, a vida da Marisa, e que eles possam se tornar testemunhas vivas do teu poder, segundo a vocação e o chamado que o Senhor tem para eles neste ministério. Converte o coração dos teus filhos para um bom testemunho, uma vida de separação e santificação, e o testemunho dos teus filhos com o exercício do ministério possa trazer glória ao teu nome, e naquele grande dia os teus filhos possam receber, Senhor, a aprovação que vem de ti, muito mais do que a aprovação que vem dos homens. Assim nós os abençoamos e declaramos empossados ao exercício do presbitério na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem oramos e dizemos amém como igreja, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, pastores, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastores. Podem retomar. Eu quero dar um espaço para o Murilo e para a Marisa, se eles quiserem, dizer alguma coisa. Provavelmente vão querer. O Murilo está aqui já quase tomando o microfone da minha mão, certeza que vai dizer. Mas esse casal tem sido uma bênção, viu, queridos? Ouçam com atenção. Agradecer a Deus, queridos, a Deus por esse momento, muita alegria no nosso coração, muita alegria mesmo, né? Não poderíamos deixar de agradecer a Deus como fizemos até agora, esse dia incrível que estamos vivendo, né? Agradecer a cada um de vocês que vieram aqui, deram o seu tempo para nós. Acho que a palavra é consideração, né?
muita consideração. Os pastores aqui, alguns sequer conhecia. Muito obrigado pela consideração em estar aqui. Alguns eu conheço, né? Pastor Daniel já esteve aqui, o Toninho Klebs já é lenda viva, né? na casa. O herege mora aqui, Pastor Everson, né? Muda tudo no grego, muda a Bíblia inteira. Não escutem a pregação dele jamais, Igreja Reviver. Uma bênção, nosso pastor de grego, meu e do Marcelo, tem nos ajudado tanto. A Jeane, que não fosse ela, eu estaria sem um braço hoje, eu acho. Tantas consultas, né? Tantas vezes ela me dispensou porque eu era um péssimo paciente. Mas ela suportou até o final. Obrigado, Jeane. Obrigado, Watson, por terem vindo. Não vi a Jeane? Cadê a Jeane? Jeane lá atrás. Obrigado, Jeane. Obrigado, irmãos. Obrigado pela consideração. Acho que essa é a palavra, consideração, né? Consideração porque nós caminhamos, como o pastor falou aqui, há muitos anos juntos, né? Alguns de vocês há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Né? O pastor, mais especificamente, 11 anos e pouco, porque eu o conheci na festa do meu casamento, da qual ele foi de bicão na festa. Há controvérsia, né? Mas ele me encontrou no meio da festa e falou: eu estou de bicão mesmo, né? E eu falei: isso é consideração, né? Ele me avisou, a palavra é consideração, né? E a partir daí eu comecei a gostar desse sistema, porque ele me levou de bicão em tantas outras festas também, né? Eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? Ana Jacinta é assim, né? Começou a me ensinar como entrar na igreja sem ter a chave. Cristianismo e Coríntios, como conciliar, né? Todas essas questões. Fui aprendendo muito, né? Coisas úteis ao ministério. E gratidão, né? Consideração, melhor dizendo, consideração. Desde o princípio, consideração. Das primeiras vezes que o pastor me atendeu, eu cheguei arrebentado, né? Enquanto a Giane me ouvia pacientemente, fui me abrir com o pastor, terminei de contar minha história triste, ele entrou numa crise de riso profunda na minha frente. Acabou o atendimento. Começou a rir do meu problema. Eu falei: meu Deus, que pastor do Paraguai é esse? Não é possível. E eu falei: é legal esse negócio, o cara tem consideração, ele é honesto comigo, né? E além disso, meu problema não deve ser tão grave, porque o cara está rindo, né? E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Consideração. Pastor Cacá, Giovana, sempre com enorme consideração com a nossa família. O Ministério de Música hoje é uma profunda consideração. Me entraram em contato comigo por meio da Karina, perguntando quais músicas gostaríamos que tocassem, né? Sobrou só uma da minha lista, né? Mas tudo bem. E a que eu queria, duas, e a que eu queria não tocaram. Eu falei: qualquer uma do Guns serve, né? Pode tocar. Welcome to the Jungle, né? Bem-vindo à selva. Acho que vem bem a calhar para o momento. Ela não quis, né? Achou melhor não, né? Os irmãos talvez não gostassem de Guns, né? E achou melhor não. Me salvou, mas uma profunda consideração do ministério, profunda consideração da diaconia, que está aqui hoje especificamente para isso, num sábado. Obrigado, irmãos. Consideração de cada um de vocês aqui que nos abençoa, né? Com a igreja aqui lotada, né? Com convívio com os irmãos. Consideração a mais nesses tantos anos que muitos de nós caminhamos juntos, né? De liderança, jamais eu tive que pedir duas vezes para que algo acontecesse, quando algo era necessário, né? Talvez o Tocha, né? Talvez o Tocha tenha que pedir mais de uma vez, né? Sempre. Mas tirando o Tocha, né? A maioria entende e respeita, né? O Marcelo é tranqueiro, não aguenta, né, Marcelo? Vocês, assim, sempre com consideração conosco, comigo, com a Marisa. Uma profunda consideração. Profunda consideração na caminhada, profunda consideração, respeito. E eu creio que isso é o que a Bíblia chama de amor mesmo. Um amor que não é só de palavras. Tanto tempo que estamos caminhando juntos, não é, irmãos? Muitos de vocês, alguns menos, outros mais. Mas uma profunda consideração que eu creio que é o que a Bíblia considera o amor. O amor bíblico. O pastor falou que eu precisei aceitar antes a comunidade, com certeza, né? Porque temos caminhado juntos, nos amamos uns aos outros. Assim temos caminhado.
E o corpo de Cristo, que é a igreja aqui reunida, por conta dessa profunda consideração que vocês sempre demonstraram a mim e a minha família, nos curou de uma forma que não poderia ser feita de nenhuma outra, de uma forma muito profunda. Porque o corpo de Cristo, ele tem esse potencial de nos sarar, de nos curar. Então a alegria de vocês, o amor de vocês, a consideração de vocês ao longo de todos esses anos, de todos vocês, foi nos curando de muitos traumas, de muitos problemas. Então nós temos uma profunda gratidão pela igreja. Profunda gratidão por todos vocês. Um amor imenso, intenso e profundo por vocês que estão aqui. Vocês não estão aqui à toa, vocês não vieram aqui simplesmente cumprir um protocolo. Todos que estão aqui temos relacionamento. E eu agradeço profundamente o privilégio de poder servi-los nessa caminhada. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. É sobre isso que resume o que está no nosso coração, né? Gratidão pela igreja. Porque o Murilo explicou bem, né? Esse tempo caminhando com todos vocês nos fez passar por muitos processos de amadurecimento, de cura, de aprendizado. Então, o que tem no nosso coração hoje é gratidão. Pensava sobre isso hoje à tarde, como o Cacá disse, como ele gosta da igreja. Eu também, como eu amo a igreja, eu amo estar aqui, eu amo servir, eu amo caminhar com vocês. E então, muito obrigada. Obrigada por tudo. O Murilo já agradeceu a todos. Eu faço dessas palavras as minhas também. Muita gratidão de cada um de vocês aqui. Muitos têm, particularmente, um marco na nossa vida. Principalmente a Gil e o Cacá. Obrigada. Vocês caminharam tão perto, cuidaram tanto, fizeram questão em tantos momentos difíceis. E eu sou muito grata a vocês. E muito feliz de estar nessa igreja que faz questão da Bíblia, que faz questão de priorizar a palavra. Então, obrigada a vocês. Deus abençoe a todos. Obrigada por estarem aqui. E eu sou muito feliz de servir com vocês. A nossa casa, nosso coração, a gente está à disposição para servir vocês em todo o tempo.